Boa tarde, colegas, pessoal, tudo bem? Esperamos que estejam todos bem, né? Todos bem. E nós estamos iniciando o nosso segundo ciclo de webinars em atividade física e esporte adaptado. Eu sou o professor Leomar, sou docente do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Catalão, em Catalão, Goiás, né? E este evento, esse ciclo de webinars, ele é organizado pelo Laboratório de Atividades Físicas Adaptadas e Grupos Especiais, o LAFAGE, em parceria com o projeto de extensão Projeto Paralímpico Catalão, ambos, né, vinculados ao Departamento de Educação Física da UFCAT. E convidamos aqui todos e todas para dialogarmos com alguns colegas, né, com colegas que foram convidados e aceitaram tão gentilmente conversar conosco sobre a temática da atividade física e treinamento por meio remoto para pessoas com deficiência. Então, nós temos aqui colegas professores e professoras e professora do PEAMA, que é o Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, e também o professor, colega e convidado do Comitê Paralímpico Brasileiro. Durante a transmissão, né, após a fala dos colegas, nós teremos um momento aqui para diálogo, para responder as perguntas, algumas dúvidas, e nesse momento disponibilizaremos aqui no link do canal do LAFAGE no YouTube, no link dessa live, né, o link para vocês realizarem a inscrição, né, que também dará direito à emissão de certificado. E durante a fala dos colegas, né, dos professores e professoras convidados, vocês podem realizar, digitar as perguntas, as dúvidas no chat do YouTube, que no decorrer, né, após a fala dos colegas, nós iniciaremos o diálogo. Muito obrigado pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e eu convido agora o nosso colega, parceiro, o professor Hugo, que vai iniciar aí as atividades como moderador também, interlocutor nesse momento. Tá bom? Muito obrigado pela participação e tenhamos todos aí uma boa live, uma boa webinar. Boa tarde, pessoal. Nós vamos ter um momento bastante interessante aqui com os nossos profissionais, né, que a gente trouxe. Meu nome é professor Hugo, eu auxilio o pessoal lá da UFCAT, sou mestrando, né, no programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e também sou treinador de basquete cadeira de rodas, estou envolvido aí nesse movimento paralímpico. A gente vai iniciar com a fala dos nossos palestrantes do PEAMA, então a professora Thaís, né, Thaís Aoki, que é educadora esportiva da Prefeitura de Jundiaí. Depois a gente vai seguir com o Rafael Fernando, que também é educador esportivo lá da Prefeitura de Jundiaí, e finalizaremos essa parte, né, essa primeira parte, com o professor Ronan, também educador esportivo. E por fim a gente vai ter um momento com o professor Everaldo, que vai falar um pouquinho sobre um aplicativo muito interessante que eles criaram lá no CPB, que é lá técnico lá do Comitê Paralímpico Brasileiro, professor Everaldo, então vai ser um movimento muito bacana, tá? Espero que vocês gostem. Vamos começar então com a professora Thaís. Boa tarde, professora, seu áudio está desligado, tá? Opa, agora está funcionando? Tá sim. Pronto, isso aí. Então. Se você quiser começar a sua apresentação, se apresentar, fique à vontade. Tá, acho que pode mostrar minha apresentação já. Só vou me descrever um pouco, né, para o pessoal que estiver acompanhando e for deficiente visual. Eu sou descendente de oriental, né, de japoneses, meus avós vieram lá do Japão. Então eu tenho pele um pouco mais clara, né, morena clara, cabelos longos e tô de camiseta rosa. O fundo aqui onde eu tô é branco. E agora eu vou começar, então, falar um pouco da apresentação para vocês. A gente veio conversar um pouco sobre os treinos do PEAMA que a gente tem feito nessa pandemia, né? Para eu dar um retorno. Oi, Thaís.
Só para te avisar, tá perfeito o seu áudio, vemos aqui o material que tá compartilhado, tá certo? Tá tudo ok, porque a gente dá o retorno, porque como você está apresentando, então você não consegue ter esse retorno pela tela, né? Mas está... Isso. Vemos e ouvimos perfeitamente, bem como o material que está sendo aí já projetado, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Aí aqui eu vou falar, então, eles já apresentaram, né? Um pouco do meu currículo, e eu trabalho no PEAMA, que é um programa, como eles disseram, de esporte, atividade motora adaptada. Ele é um programa da Prefeitura de Jundiaí, então a gente é funcionário da Prefeitura e trabalha nesse programa, que atende só pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência, e atualmente, né, esse ano a gente tem 331 alunos, e trabalha com 16 modalidades, que são o atletismo, atividades náuticas, a bocha, a caminhada, capoeira, ciclismo, corrida de rua, dança, escola da bola, futsal, ginástica rítmica, goalball, karatê, natação, musculação e tênis de campo. Mas hoje, para essa apresentação, a gente vai falar mais especificamente, né, do atletismo, natação e musculação, que são as atividades do treinamento, que é com o que eu trabalho lá no PEAMA. A gente tem a iniciação, né, dessas modalidades aí, mas eu trabalho mais com o treinamento mesmo, o pessoal da competição. E como a gente começou a pensar nesses treinos? Foi lá no dia 16 de março, né, do ano passado, que veio a notícia lá que o prefeito decretou que a gente ia ter que parar as atividades até eles liberarem de novo. Então, a gente falou para os alunos, no dia 16 foi a última aula lá, numa segunda-feira à tarde, a gente não vai poder mais ter aula presencial, fique em casa, mas continue se exercitando, né? E daí, quando passou alguns dias, a gente não teve notícia de que ia voltar, a gente mandou, e o primeiro contato que a gente teve, a plataforma que a gente usou, foi o WhatsApp, né? A gente já tinha o contato dos alunos. Então, a gente mandou alguns exercícios mais gerais, se você for ver aqui, eram uns exercícios que eles estavam mais familiarizados a fazerem, né? E era por tempo. Então, a gente tem aluno que está no treinamento, mas está de vários níveis, né? E por ter diferentes deficiências, alguns conseguem fazer mais ou menos repetições, né, maior velocidade. Então, a gente colocou por tempo, e assim cada um podia controlar mais ou menos o quanto conseguiria fazer dentro desses 30 segundos, né. E aqui tem a fotinho que depois eles me devolveram lá, eles fazendo os exercícios. Mais pra frente, a gente tentou também usar outras plataformas, e aqui só para quem quiser, tá tentando começar uma atividade assim online com seus alunos, a gente usa bastante o Zoom, atualmente é o que a gente mais usa para as aulas online, né? A gente chegou a usar um pouco do Facebook, do Messenger, né? E aquelas salas que a gente pode criar lá dentro. E o Meet também, que foram poucas as vezes, os alunos tinham mais dificuldade de mexer, né? A gente teve que ter um pequeno trabalho para ensinar eles instalarem e começarem a mexer nessas ferramentas novas, já que eles não estavam acostumados, né? Todo mundo teve que se adaptar um pouco. Aí aqui eu tenho, só para ilustrar também, no começo, então, como eu falei, a gente tinha as aulas por WhatsApp também, ao vivo, então eu marcava com os alunos, ia vendo e corrigindo, assim, ali na hora, com eles. E eles também faziam filmes e fotos e me mandavam, daí eu analisava os filmes e mandava as correções para eles. Então, e a gente montava daí quem tinha feito. E a gente decidiu que essa série ia ser feita todo dia, porque já tinham ficado alguns dias parados, né? E que é legal a gente se manter ativo assim. E falar que chama SDD, série do dia, né? Por que é SDD? É meio que uma brincadeira, porque o pessoal usa também como abreviação de saudade, né? E alguns alunos me falam, nossa, tô com muita saudade de ver. Então, a gente colocou essa sigla abreviando a SDD da série do dia, que eram os exercícios que eles tinham que fazer cada dia. Aqui era um exercício de 10º dia que a gente fez, né, de exercícios. Aqui uma brincadeira depois que a gente treinou, que foi no Messenger. E no começo, então, essas atividades para despertar mais interesse deles fazerem sozinho em casa, né, não continuarem ativos. Então, a gente colocava os nomes mais chamativos, né, por exemplo, no domingo, que a gente vai ficar parado, vamos testar um método aí, fazer exercício só isométrico. Então, todos os exercícios eram isométricos. Daí teve um outro dia que a gente foi fazer imitando os movimentos dos animais. Ou outro dia lá que a gente fez que era da faxina, que a gente usava fazer movimentos de puxar e empurrar, usava o rodo, né? Colocava algum objeto bem pesado. Também usava um paninho que a gente colocava para trabalhar bastante o core,
fazia exercício, né, de prancha e mexia só um braço, o outro mexia as pernas. Então a gente falava que era faxina, que parecia que estava esfregando o chão ali na hora. E um outro exercício que a gente fez para trabalhar a flexibilidade, a gente falou, domingo flexível, vamos trabalhar a flexibilidade. Opa, pulou o slide. Deixa eu voltar. E o dia que a gente falou, sábado normalmente o pessoal brinca, né? Sábado é dia de tomar banho. Então vamos lá fazer um exercício com a toalha, para pegar a toalha. E todos os exercícios daquele dia a gente usava a toalha para fazê-los, né? Aí depois passou lá para o final do mês, a gente estava vendo que estava difícil, né? Então não ia ser tão rápido que ia voltar. Então a gente começou a pesquisar, ler um pouco e ver mais sobre o assunto, sobre o vírus em si, como que seria, né? O que ajudaria para melhorar para as pessoas que estavam em casa. Então a gente foi pensando e mudando um pouco os exercícios, né? Tem aqueles, a gente inseriu os exercícios da modalidade, esses individuais também, que a gente já fazia presencialmente, e decidiu fazer com mais alguns alunos que ainda não tinham esses exercícios, fazer com eles online, agora durante a pandemia, e algumas outras atividades que a gente sempre acha que é importante para o treinamento de integração, de fortalecimento de grupo, né? Que depois vão ser melhor abordados pelos outros dois professores também. Aí da literatura, o que a gente achou? Que os exercícios físicos regulares têm múltiplos benefícios para a saúde física e mental, incluindo a habilidade de ajudar o corpo a combater infecções. E também que os exercícios físicos, eles ajudam a melhorar, né, a ansiedade de ficar preso em casa durante esse tempo todo, né? Ajudam no fortalecimento muscular, a manutenção do peso corporal e a prevenção e tratamento de doenças crônicas, né? Contribuindo também para a melhora do funcionamento do sistema imunológico. Então, depois da gente ler e ver um pouco, a gente decidiu colocar os novos objetivos. Que no começo, lá, quando a gente pensou nessa série do dia, era manter eles ativos mesmo. Mas como a gente viu que ia durar um tempo maior, né? Então a gente que pensou? Vamos tentar fortalecer mais o músculo deles. Não vai ser igual a um treino presencial, mas eles têm que tentar ainda estar fazendo os exercícios em casa, né? E isso também ajudaria bastante o sistema imune, que era muito importante para combater, né? Essa nova doença que surgiu. A gente não trabalhava, a gente tinha pensado em trabalhar e a gente começou a trabalhar com o PSE, que é a percepção subjetiva de esforço. Porque se dizia também que se você fizer um exercício intenso por muitos dias, assim, seguido, a sua imunidade cai, que esse não era o objetivo, né? Então, a gente começou a trabalhar com eles, tentar ensiná-los a perceber, né, como que tinha sido o treino do dia, para eles mandarem a nota para a gente poder adequar melhor, para não ficar muito pesado. Uma coisa legal também foi que eles começaram a manter mais contato com os outros alunos, quando a gente passou do WhatsApp, que era 1, 2, poucas pessoas, a gente começou a ter as aulas no Zoom, que a gente consegue juntar mais gente, eles começaram a ver mais os outros alunos, isso foi muito legal, para ajudar a diminuir essa ansiedade deles, né? E diminuir os déficits. A gente pensou, vamos trabalhar também, então, aproveitar esse tempo que a gente tem para trabalhar mais a musculatura do lado que é mais fraco, ou um membro que tem uma deficiência de mobilidade, vamos começar a trabalhar e reduzir essas possíveis perdas que pudessem ter esse período, né, que eles vão ficar treinando em casa. Para quando a gente voltar, até agora a gente ainda não voltou presencial, a gente ainda continua fazendo esse trabalho online com eles, e a gente quer que eles voltem o mais perto possível do que eles estavam, né, de condição física, de quando eles pararam. Aí aqui tem alguns exemplos dos exercícios que a gente incluiu para eles, né? Então, aqui a gente está fazendo alguns exercícios de natação, né, que a gente incluiu das modalidades, com eles deitados na cama. Quem possuía o elástico também usava como carga, e eles exercitando também em pé, com o tronco abaixado, né, os movimentos dos estilos. Aqui, para adaptar, né, para a gente trabalhar um pouquinho de musculatura de membro superior também, de uma forma com mais potência, acho que a maioria já ouviu falar daquele trabalho com corda naval, né? E ninguém tinha, a princípio, em casa, alguns depois compraram, né? Então, o que a gente adaptou? A gente criou o edredom naval, que era um cobertor, um edredom mais pesado, que eles usavam como carga para movimentar os braços ali, né?
Esses são alguns exemplos dos exercícios que a gente usou na natação. Aqui tem do atletismo de campo. Ele está usando um bastão, né? Aqui um cabo de vassoura para fazer alguns exercícios do dardo ali. Aqui o pessoal está fazendo lançamento. Aqui um arremesso. O movimento do arremesso de peso. Ó, aqui, se vocês separarem, ele está fazendo um movimento como se fosse do arremesso, como se fosse uma medicine ball. Esse aluno aqui, ele é tetraplégico, ele tem um pouco mais de dificuldade de pegar os objetos. De vez em quando tem alguém que ajuda ele, ele arremessa para a pessoa devolve para ele. E a gente pensou em fazer uma cordinha, ele achou uma na casa dele, arrumou e prendeu nessa medicine ball caseira também, que depois, mais para frente, eu explico como é que é. E ele arremessa, quando ela cai no chão, ele consegue, pela cordinha, puxar ela de volta para conseguir fazer o exercício sozinho, né? Para ficar mais independente também. Aqui tem o peso também, o arremesso do peso. Aqui está fazendo mobilidade do disco. Aqui seria como se fosse o clube, que é para a classe dele também. E do lançamento de dardo, alguns educativos. Esse outro aluno que tem um espaço maior, onde ele mora na casa dele, ele conseguiu um cabo de um bambu, né, para fazer o dardo, colocou uma pontinha de ferro e ele consegue fazer um lançamento lá. Aqui eles estão fazendo os educativos do disco. Aqui o lançamento do disco também. Aqui nesse próximo é o pessoal que treina pista, né? Atletismo de pista. Tem os andantes, que a gente trabalha os educativos com eles, né? Fazendo no lugar, andando para frente, para trás, de lado. E aqui tem o pessoal cadeirante, que também, no começo a gente ainda não tinha conseguido. Eles estavam treinando na própria cadeira, fazendo ou simulando o movimento, né? Ou até segurando no elástico para dar um pouco de tração. Mais para frente a gente conseguiu, essa cadeira aqui é dele, mas a que está com esse aluno aqui é a nossa, né? A gente conseguiu emprestar e também conseguiu um rolo. Eles utilizam esse rolo para treinar e simula muito bem, né? A parte de pista. Então eles conseguem fazer os educativos, fazer os tiros em cima desse rolo. Aqui eu vou mostrar um pouco do que a gente fez na musculação. No começo tem aqui um aluno que está se preparando, então dá para ver que são saquinho de feijão, que ele adaptou para colocar o peso, amarra lá com o elástico que ele tinha, e para conseguir fazer alguns dos movimentos, né? Essa outra aluna pegou os galões que ela tinha lá de desinfetante. Aqui é uma mochila nas costas para aumentar, né? Coloca peso dentro da mochila. Aqui ele tem um saquinho normal de compras, né? Que a gente tem no mercado. Colocou o saquinho de feijão lá dentro. E aqui é um cabo de vassoura que ele usou. Aqui, como ele ia fazer um lateral, né? Ele cortou um cabo para ficar um tamanho menor para ele encaixar ali e conseguir fazer. Esse está fazendo um exercício aqui com essas câmaras de pneu, né? Aí você pode mudar o lugar onde se coloca para ficar mais fácil, mais difícil. Amarrou o pezinho na perna para fazer exercícios de abdução e abdução. Aqui também tem uma mochila e 2 galões para fazer o afundo. Aqui são eles executando os exercícios dentro de uma das aulas nossas, né? Um pedaço de cada aula. Aqui, então, eu queria mostrar também, é uma garrafinha normal. Antes ela usava água, depois começou a fazer com areia dentro, que fica um pouquinho mais pesado, né? Então, são os materiais adaptados que a gente dá para usar para fazer em casa, tá? Alguns deles já compraram, tem uns aparelhos, halteres e peso certo, né? Até a medicine ball, mas no começo a gente tinha usado mais adaptado. E funcionou para eles, né? Depois eles sentiram a necessidade de fazer com alguma coisa um pouco mais pesada, e decidiram comprar.
mas não é algo essencial, assim, precisa ter para começar a treinar. Aqui é um tecido que ele passou e passa uma fita em volta e coloca alguma coisa pesada dentro. Por exemplo, desse aluno aqui, ele colocou o saquinho de feijão lá dentro, né? Mais de um, ficou com 2 quilos a medicine ball dele, amarrou um tecido em volta e passou uma fita isolante lá. Aqui é aquelas bolinhas de meia que a gente usa quando vai fazer o lançamento de dardo, né? Quando a gente quer jogar e o pessoal não tem muito espaço. Aqui foi um aluno que ele fez os pezinhos para ele, cortando essas garrafas, né? Garrafa PET, aquele galão maior também. Ele colocou cimento dentro e aqui para ele segurar, ele colocou um cano de ferro. Esses menores não precisa ser, mas nos maiores é necessário para suportar o peso, né? Aqui vai ser um exemplo de uma semana de treino, o que a gente trabalha. Aqui, então, tá como está dividido atualmente nossa sessão, né? Nossas sessões da semana. A gente sempre tem uns exercícios de aquecimento, dentro do qual do aquecimento está incluído os exercícios individuais. Na verdade, são os primeiros exercícios que eles fazem, antes do resto do aquecimento, né? Aí, na parte do atletismo, a gente tem a sessão de atletismo de pista para quem é andante, para cadeirante e o de campo. Natação, a gente dividiu em 2 turmas também, a do treinamento e aperfeiçoamento, que basicamente é o nível de dificuldade um pouquinho maior do treinamento e o total da aula, né, que é maior, o tempo de aula. A musculação, que eles fazem 2 vezes por semana, e esse fortalecimento, que é aqui são grupos musculares maiores, né, aqui são grupos menores, eles fazem outras 2 vezes alternando com a musculação. A gente incluiu os exercícios de mobilidade também, 2 vezes por semana, flexibilidade também. Esses exercícios variados, a gente tentou, depende da semana, a gente tenta colocar um exercício de coordenação para eles fazerem, ou se é uma semana que eu vejo que a nota está mais baixa do PSE, a gente faz uma sessão um pouquinho mais intensa, algum HIIT, ou então ao contrário, se a maioria do pessoal está sentindo mais cansado, a gente faz uma sessão mais leve, um exercício mais leve nesse dia. A gente também tem as aulas que a gente chama de social, lazer, a cada 15 dias, e esses desafios que eles fazem de fim de semana. Às vezes é uma charada, às vezes assistir algum filme, ou imitar algum gesto técnico, fazer algum exercício diferente. Então, todo dia da semana, não são todos que participam de todos os dias, mas eles têm a possibilidade de participar. Todo dia tem alguma atividade para fazer. 6 vezes por semana, né, de segunda a sábado, são exercícios físicos. De domingo, nem sempre é. Às vezes é um exercício bem básico, né? Só imitar alguma pose, alguma coisa assim. Ou não, algum exercício de memória ou de raciocínio que eles têm que participar. Então, aqui daqueles objetivos que eu tinha falado no slide anterior lá, que dos novos objetivos, a gente acha que está sendo atingido. Coloquei com um ok aqui, um ticket. Porque
a gente tem uns testes que a gente realiza periodicamente com eles, então a gente pode ver que antes, logo no começo, né, que eles tinham acabado de treinar, a gente fez os testes. Se a gente for ver o número de repetições que eles estão conseguindo manter, ou o tempo de prancha, essas coisas, praticamente eles se mantêm. Às vezes oscila um pouco, mas praticamente está se mantendo. Então, eles não estão perdendo, que era um dos objetivos, né? Não perder em relação ao que eles estavam. A parte de flexibilidade, mobilidade, que a gente não trabalha tanto, às vezes não tem tanto tempo de fazer no treino, eles não tinham tanta dedicação. Agora eles até melhoraram para fazer sozinhos exercícios, né? Eles estão... A gente percebe que a amplitude do movimento está melhor. É uma coisa assim que a gente não fez teste, mas visualmente falando tá melhor. E a minoria, né, ficou doente, ficou gripado ou qualquer coisa do tipo, então a gente acha que a imunidade deles está ok também. E fora esses dos objetivos que a gente alcançou, a gente observou algumas coisas a mais até. Então, além da gente ter conseguido aqueles objetivos, né, alcançar os objetivos, a gente também tem isso com um teste mesmo, né, com números para mostrar, que teve um dos atletas lá, dos cadeirantes, né, que antes da pandemia ele fez 4.070 metros no teste de 12 minutos lá na pista. Durante a pandemia ele teve acesso e conseguiu fazer numa outra pista também o teste na cadeira e conseguiu melhorar a marca dele. E teve um outro atleta, o outro cadeirante, que também fez o teste lá de 20 segundos, tirinho de 20 segundos, então para velocidade, né? Ele estava fazendo, que foi o melhor resultado dele, foi em dezembro do ano passado, 180 metros, e ele conseguiu melhorar. Agora a gente fez no começo desse mês de novo, para 190 metros. Para uma prova assim, veloz, um teste rápido, a gente acha que melhorou bem. E no rolo, ele foi visível a melhora dele, né? No meio do ano passado, ele estava fazendo 3.100 no teste dos 12, em dezembro, 3.400, melhorou bastante, né? E agora, no final, aqui, desse final do mês, começo do mês de junho, né? Final do mês de maio, ele fez o teste de novo e deu 4.100. Então, melhorou muito, assim, foi bastante. Então, ele melhorou não só na parte de velocidade, na parte de resistência também ele conseguiu melhorar, né? E outro dado que a gente observou foi que ele participou de uma prova virtual ano passado, e ele conseguiu participar pela primeira vez, né, de uma prova de 10 km. Nunca tinha participado, decidiu participar dessa prova aí virtual. Os dois que apareceram no vídeo foram convidados. Um deles aí tinha feito os 10 km em 37. Aí a gente conversando, falando assim, vamos colocar um objetivo assim meio ousado, vamos tentar fazer abaixo de 30. Aí a gente começou a treinar, trabalhar no rolo, né? E agora, no final de maio desse ano, conseguiu, pela primeira vez, ele fez abaixo dos 30, fez em 29 minutos e 45 segundos. Então, além de eles não terem perdas, a gente conseguiu ver até melhoras, assim, no desempenho deles, né? Então, minha parte acabou, só agradecer a vocês pelo convite, poder falar um pouco do treino que a gente tem feito com nossos alunos, e agora, quem vai continuar aqui vai ser o professor Rafael. Olá, pessoal, boa tarde. Então, eu sou o professor Rafael. Também quero agradecer o convite aqui para participar e trazer um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve aqui no PEAMA. Vou apresentar minha tela aqui com vocês. E aí só me deem um ok se já está apresentando para eu começar. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo Rafael, bem, ouvimos e vemos perfeitamente os slides. Os slides também estão aparecendo aqui para a gente. Tá tudo ok, tá bom? Beleza, muito obrigado. De nada. Então, bom, a minha formação, eu tenho graduação e mestrado em Educação Física, fiz uma outra graduação em Fisioterapia, mais recentemente fiz uma especialização em Atividade Física Adaptada e também tenho a formação nível 1 de técnico de atletismo do CPB. Trabalho com o paradesporto apenas há 5 anos, então estou começando a conhecer e já apaixonado por esse movimento, por esse mundo que é tão
tão contagiante, né? Mas vamos lá para a apresentação aqui. Hoje eu vou trazer para vocês uma pequena parte de todo o treinamento que a professora Thais acabou de apresentar, né? Então eu vou falar do nosso protocolo de exercícios individuais, tá? Aqui nesse slide eu trago uma foto da equipe de atletismo aqui do PEAMA. Nesse ano eles estavam participando dos Jogos Abertos, acho que foi 2019. Então vamos lá, dando sequência. Então, quais são os objetivos desses exercícios individuais que a gente passa para os atletas? O primeiro objetivo é o de prevenir lesões. E o segundo, possibilitar a melhora da performance desses atletas, né? Aqui também a gente traz uma foto. A gente tem 4 atletas e 2 professores, quando eles foram disputar o Campeonato Brasileiro de Atletismo, organizado pelo CPB. Acho que foi 2019 também, se eu não me engano, esse aqui. E como surgiram esses exercícios individuais? Bom, eles surgiram, eles já eram realizados na nossa rotina de treinos presenciais, né, antes da pandemia. E aí a professora Thais sugeriu, só que eles eram realizados coletivamente, então todos os atletas daquele treino faziam os mesmos exercícios, né, dentro do aquecimento. Importante falar que esses exercícios individuais são uma parte do aquecimento dos atletas. Então, todos os atletas daquele treino faziam os mesmos exercícios. E aí a professora Thais sugeriu que a gente tentasse individualizar esses exercícios iniciais para cada atleta ter os seus exercícios ali. E foi aí que a gente começou a pensar nisso. Bom, quais foram as etapas do processo para a gente desenvolver esses exercícios individuais? A primeira fase, a primeira etapa, foi estabelecer uma anamnese para a gente poder fazer com os atletas, né? Então, eu trago aqui para vocês basicamente o que a gente tem dentro da nossa anamnese aqui, que a gente faz aqui no PEAMA. Então, inicialmente, a gente tem nessa primeira tabela os dados pessoais dos atletas. Então, a gente tem nome, data de nascimento, a data da avaliação, que é muito importante, a deficiência do atleta, modalidade esportiva que ele participa. Quando a modalidade tem várias provas dentro da modalidade, a gente tenta também elencar aqui quais provas ele participa, né? Uma coisa importante, a frequência semanal de treinos desse atleta, né? Então, saber da rotina dele. Tem alguns atletas que, além de treinar com a gente, treinam em outras modalidades também fora do PEAMA. Então, é legal a gente ter uma ideia de como é essa rotina de treino dos atletas. Os equipamentos que ele tem para treinar, né? Então, por exemplo, ele tem um cabo de vassoura, ele tem uma bolinha de tênis, para a gente ter uma ideia do que a gente pode desenvolver, já que esses exercícios são feitos pelos atletas em casa, né? Então, para a gente pensar nas possibilidades de exercício que a gente pode passar para eles. E a gente pega essas informações pessoais, né? E aí, outras informações que a gente precisa dos atletas, a gente tem aqui dentro do PEAMA, a gente usa o Google Drive para acessar outras informações dos atletas. Então, o que foi feito aqui? Eles digitalizaram os dados dos atletas. Então, por exemplo, laudo médico, uma ficha de inscrição aqui no programa. Então, tem o RG, o CPF, a gente tem tudo isso digitalizado. Então, muitas vezes a gente precisa de alguma informação que a gente não tem ali na mão. Através do celular, a gente entra pelo Google Drive e busca essa informação. Essa é uma forma interessante de informações complementares e até eu indico para usar em outras situações também, que nos ajuda muito, né? Um exemplo, pensando na rotina de treinos presenciais, né? Você está lá no treino na pista e o atleta tem um acidente, alguma coisa. Você precisa de algum dado dele. Então, você pode, através do celular, conseguir acessar esses dados, né? Isso facilita muito. Então, é uma coisa legal que a gente tem aqui dentro do sistema.
A outra parte aqui da tabela que a gente traz é uma parte que a gente chamou aqui de avaliação corporal. Então, dentro disso, o que a gente tenta levantar com o atleta? É questões de assimetrias que ele possa ter de um lado para o outro do corpo, problemas posturais, né? A gente tenta marcar isso também, limitações de mobilidade, a gente tenta ter uma ideia do que ele tem de limitação de mobilidade, dores também, a gente pede para ele relatar o que ele tem de dores, e aí, aqui a nossa ideia de dor é aquelas dores que dizem respeito a estruturas sobrecarregadas, né? Quando são dores de lesão, alguma coisa assim, aí o nosso procedimento é encaminhar ou para buscar um atendimento médico ou fisioterapêutico, enfim. E a gente tem um espaço também que a gente chama de outros, que a gente deixa livre para os atletas nos relatarem alguma coisa que a gente não perguntou para eles, mas eles gostariam de falar a respeito do corpo, para a gente ter também essa abertura para eles poderem falar para a gente. Seguindo, então, a gente tem as etapas, a segunda etapa desse processo, que é realizar essa anamnese que eu acabei de descrever para vocês com os atletas. Então, como a gente tem feito? Através de uma chamada de vídeo, a gente, em 2 professores, mais 2 atletas, a gente faz todas essas perguntas que eu falei para vocês até agora. Nome, e a gente vai seguindo, questionando, eles vão nos respondendo, e a gente já vai registrando no computador para ter as fichas arquivadas aqui com a gente. Geralmente a gente faz em 2 atletas, porque ajuda, né? O primeiro vai respondendo, o segundo já vai prestando atenção, e a hora que ele vai responder fica bem mais fácil para a gente pegar os dados deles. Então a gente tem aí 2 fotos, a foto de reunião virtual, as fotos são com 2 professores e 2 atletas. A terceira etapa do processo, então, a partir do que a gente conseguiu levantar dos atletas, dos dados, né, a gente busca estabelecer quais serão os objetivos para cada atleta e, a partir desses objetivos, elaborar os exercícios individuais de cada um. Nessa etapa do processo, o que a gente acha importante é levar em conta os equipamentos que cada atleta tem em casa para poder elaborar os exercícios deles e tentar proporcionar uma máxima autonomia possível para cada um, né? Que eles tenham uma máxima autonomia e, na medida do possível, não dependam de outra pessoa para poder realizar os seus exercícios em casa. A gente tem alguns casos de cadeirantes com lesões mais altas que precisam, para alguns exercícios, precisam de alguma ajuda, mas, como eu disse, a gente tenta minimizar essa participação de outra pessoa para que ele realize os seus exercícios. Além disso, eu trago aqui para vocês 2 exemplos bons de protocolos de exercícios para prevenção de lesão. Um é o protocolo da FIFA, que se chama FIFA 11+, e o outro é um programa de prevenção de lesão de ombro. Eu vou mostrar melhor aqui no próximo slide. Então tá aí, tá resumido, tá, gente? Não coloquei todos os exercícios desses protocolos, mas esse da esquerda, na tabela, é o protocolo da FIFA, então, para evitar lesão no futebol, né? Só para a gente ter uma base de como eles fazem. Então, eles propõem 6 exercícios de corridas iniciais, também são usados dentro do aquecimento dos atletas. Depois, eles trazem uma parte interessante aqui, na segunda parte, exercício de força, pliometria e equilíbrio. E eles dividem, o que é interessante, em 3 níveis cada exercício. Então, vou trazer um exemplo aqui do exercício de prancha, né? Então, ele tem a prancha estática, que seria o nível 1 desse exercício de prancha. Depois, conforme o atleta vai evoluindo, ele pode passar para o nível 2, que seria uma prancha com apoio de só uma perna. E depois ele tem ainda um terceiro nível de exercício, que seria a prancha alternando as pernas. Uma hora uma perna, outra hora outra. Então, é um protocolo interessante aí. Tem, inclusive, aí o estudo que eu estou citando, de 2017, que é uma revisão sistemática. Eles avaliaram, tem mais de 6.000 jogadores nessa revisão sistemática,
e comprovou a eficácia desse protocolo. E um outro aqui, só para mudar um pouquinho o foco de atenção, é um protocolo para prevenção de lesão de ombro. O pessoal do handball que fez. Então, basicamente, segue a mesma linha ali, né? Exercícios com elástico aqui, eles estão propondo. A única diferença, uma coisa interessante, é que eles propõem o primeiro exercício, né, que é realizado da semana 1 à semana 6, depois evolui da semana 7 à semana 12, eles já deixam outro exercício aqui proposto, e da semana 13 a 18 já tem uma outra nível de exercício. Então, eles já propõem vários níveis de exercícios aí para os atletas poderem evoluírem dentro do protocolo. E também tem estudo comprovando a eficácia desse protocolo aí, o que é muito interessante também. Então, aqui, voltando para o protocolo aqui do PEAMA, a gente vai para a quarta etapa, né, desse processo, que seria o momento que a gente passa os exercícios para os atletas, né? Então, eu trago um exemplo aqui com um vídeo para vocês, que é um atleta que era recorrente a reclamação dele de dor de punho. Inclusive, na anamnese que a gente fez com ele, ele também relatou essa dor, e a gente propôs 2 exercícios para ele de punho, que eu vou mostrar aqui para vocês, e também vou falar do objetivo para depois propor esse exercício. Então, vou dar um play aqui. Então, os objetivos eram aliviar a dor no punho e prevenir uma lesão por esforço repetitivo. Então, o segundo exercício. Então, para descrever aí o vídeo que eu mostrei aqui agora, nós estamos em 3 aqui na tela da reunião por vídeo, né? Então tá o atleta, eu e mais a professora Thais, né? E aí no primeiro exercício que a gente estava propondo para ele era exercícios de flexão e extensão do punho, com as mãos fechadas, e no segundo é mais um alongamento, ele está fazendo uma posição aqui com uma mão de oração e subindo os cotovelos para tentar forçar um pouquinho a extensão do punho. O interessante também nesse momento de passar os exercícios para os atletas é a possibilidade de aqui a gente ter um momento de falar um pouquinho sobre as dores deles, né? Talvez trazer, através de imagens, um pouquinho sobre a estrutura anatômica, explicar o que está acontecendo com o corpo dele, que ele entendendo melhor, ele vai ter uma efetividade melhor na hora de realizar os exercícios, e também o fato de a gente trazer os exercícios, e muitas vezes os exercícios que a gente pensa aqui em casa, né, que a gente bola no papel, chega na hora de passar para ele, não encaixam muito bem, né? Então, conversando com o atleta, a gente vai fazendo pequenos ajustes, o que dá para fazer, o que não dá, para a gente realmente fechar quais os exercícios ele vai ter que fazer. Seguindo, então, pessoal, nós vamos para o último passo, etapa desse processo, que seria o acompanhamento e a periodicidade dos exercícios. Então, como que a gente faz o acompanhamento desses exercícios individuais que eles estão realizando em casa? Uma vez por semana, durante o treino online com os professores, os atletas no aquecimento, eles fazem os exercícios individuais, né? Porque os exercícios individuais são parte do aquecimento. Então, eles realizam os exercícios e os professores já vão olhando e, se tem necessidade, já fazem as correções pontuais necessárias. E a gente tem realizado esse processo de avaliar e passar os exercícios para eles semestralmente. Por último, eu trago aqui para vocês as possibilidades que a gente está avaliando de ajustar esse protocolo que a gente tem de exercícios individuais com eles, né? Então, o que a gente tem pensado em fazer para melhorar tudo isso que a gente tem feito? Reduzir a periodicidade dos exercícios. Como eu disse, a gente está fazendo de 6 em 6 meses, a gente quer tentar trazer para 4 em 4 meses, né?
para reavaliar e passar novos exercícios. Incluir um segundo nível de exercício, como eu mostrei nos exercícios propostos pela FIFA e pelo aquele protocolo de lesão de ombro, né, ter uma evolução do exercício. Então, ele tem um exercício inicial, e quando ele já está fazendo bem aquele exercício, ele tem um segundo exercício, uma evolução, para poder fazer dentro desses 4 meses. E, por último, tentar adotar alguma ferramenta para avaliar a efetividade desse protocolo de exercícios individuais que a gente estabeleceu para eles. Por enquanto, o que a gente tem é só o relato deles, né, de que, olha, a dor está diminuindo, está melhorando, ou alguns exercícios são de mobilidade, então, está melhorando a minha mobilidade e tal. Então, por enquanto, o que a gente tem é só isso. Agradeço aí a atenção de vocês, deixo o meu contato para se alguém tiver ficado com dúvida, tá? Pode me mandar, eu tento responder. E o professor Ronan, que é aqui do PEAMA também, vai dar prosseguimento à apresentação e falar para vocês de mais uma vertente que a gente tem do trabalho aqui remoto com os atletas. Bom, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Tudo bem? Sim, tudo bem, Leomar? Te ouvimos bem. E vemos. Perfeito. Né? Obrigado. Bom, a apresentação também aparece, tá ok? A apresentação também aparece aqui para a gente, tá tudo ok. Oi, Anderson, bom revê-lo, Anderson, um abraço. Tudo bem, Ronan, está ok. Perfeito. Bom, então eu sou o Ronan, eu trabalho aqui no PEAMA. Vou me apresentar rapidamente. Eu tenho pele morena, tenho cabelo encaracolado, estou usando uma blusa cinza e uma camiseta amarela, e no meu fundo tem uma parede branca com alguns quadros e flâmulas. Me formei em bacharelado na ESEF, em Jundiaí. Recentemente terminei a especialização em atividade física adaptada lá na Unicamp. Sou técnico de atletismo do nível 2, do CPB, e também técnico das Olimpíadas Especiais Brasil. Bem, vou falar um pouquinho sobre as atividades de integração e socialização que nós fazemos com esses atletas e também com alguns outros alunos. É bastante importante isso que os professores Rafael e Thaís comentaram, mas nós entendemos também que nesse momento de pandemia se faz muito importante essas outras atividades, né? Não somente o treinamento, mas uma atividade de descontração, de interação, e pensamos que lá na frente isso também pode ser positivo, porque pensando, não talvez o rendimento lá na pista, na competição em si, na sua performance, mas indiretamente, em que momento? Quando essa equipe estiver reunida fora do local da competição, a interação entre eles, conversando, talvez se sintam mais leves, né? E esse atleta possa ter uma melhor performance, no sentido de não afetar esse meio externo à competição. Talvez nós pensamos dessa maneira, né? Então eu vou mostrar algumas atividades que nós realizamos ao longo desse período da pandemia, né? São atividades que hoje acontecem cada 2 semanas, mais ou menos, e são atividades tanto com os atletas da competição, natação, musculação e atletismo, quanto com alguns outros alunos, aulas abertas que acontecem para os demais alunos. Então, aqui é uma atividade super interessante, que os alunos tinham que propor alguma atividade, e aí os outros acabavam repetindo essa atividade, né? Então, aqui foi um compilado de todos que participaram, e aí eles tinham que fazer esses exercícios, né? Então, cada um propôs o seu, né? Não foi estimulado, ou eles que propuseram dentro de cada um aí, e aí os demais iam repetindo esses exercícios. Essa é uma outra atividade musical bastante interessante também. Eles poderiam escolher as suas músicas e os seus gestos, né? Aqui tem um vídeo do exercício lá do rock, né? Do boxe. Então, eles simulando, subindo a escada, simulando o gesto técnico do boxe. E a mesma coisa como no exercício anterior, eles tinham total autonomia para escolher qual a música, qual o gesto que eles iam realizar.
e aí passavam para os demais colegas e eles repetiam esse gesto. Dentro das possibilidades, né? Por exemplo, tem esse outro que é da atividade musical, também, então tinha música ali com a vassoura que eles usavam, tinha música Macarena, então foi bem legal, mesmo cadeirantes e tudo mais, né? Então, uma atividade bem interessante. Essa é uma outra atividade que foi realizada no ano passado, é uma atividade junina. Então, teve a parte dos exercícios, mas caracterizados com a festa junina. Então, eles usaram roupas, vestimentas típicos dessa época e decoraram também o ambiente que eles estavam e fizeram as atividades mais leves, né, mais descontraídos com essa atividade proposta de uma aula temática da festa junina. Essa daqui é uma outra atividade se você tem em casa. Então, os professores antecipadamente prepararam lá uma lista de objetos e ia perguntando para os alunos, eu preciso de um controle remoto. Eu quero um pente fino. Eu quero um copo plástico. Ia solicitando. Então, uma brincadeira de descontração, essa era uma aula aberta, então tinha os atletas, né, do treinamento e mais para qualquer outro aluno que quisesse participar. E aí, ao mesmo tempo que eles interagiam, davam risada, eles se movimentavam, porque tinham que buscar esse objeto até o cômodo e voltar e apresentar, e ganhava pontos a cada objeto que eles tivessem em casa, né? Então, foi bem legal também. Isso daqui foi uma atividade que vários alunos acabaram participando. Nessa outra, um adivinha que pode ser um objeto, poderia ser um lugar, né? Então, o professor, ele tinha dividido lá 3 dicas, né? Mais fáceis até mais difíceis. Dependendo, se o aluno acertasse em cada uma das dicas, ele ganhava uma pontuação X, né? E foi legal que nessa atividade saíram algumas dicas aí, algumas respostas bem engraçadas, né? Que divertiu a galera. Mas é uma proposta legal porque eles têm acho que o nível, né? A gente começa do mais difícil para o mais fácil. E é legal as coisas que vão surgindo, que eles vão pensando, sugerindo, mas foi bem legal também. Aqui nós temos os atletas, nessa também nós temos uma guia voluntária que participou da atividade, foi bem legal. Nessa outra atividade também música, então foram pegos trechos de músicas de filmes, de séries, né, de comerciais, e eles tinham que adivinhar de onde foi tirada essa música, né? De qual filme, de qual série. E aí, usando a música como referência para tentar identificar de onde né? Também bem legal. Essa foi uma aula aberta. Mais alunos puderam participar, né? Foi bem bacana também. Esse foi um quiz realizado. Com algumas perguntas, eles tinham que selecionar se era verdadeiro ou falso, então o professor ele dava dica, por exemplo, os Jogos Paralímpicos vão ser realizados em 2021 em Tóquio. Aí, verdadeiro ou falso? Eles assinalavam, e a cada resposta certa, eles marcavam uma pontuação, né? E aí foi também outra atividade de descontração, de interação, que era aberta, então todos os alunos que gostariam poderiam acessar aí para participar. Antes tem esse do Dia das Crianças também, do ano passado, que foi bem legal. Propositalmente está preto e branco, né? Porque nós temos alunos mais novos e outros não tão novos, né? Então, colocamos preto e branco aí para dificultar. E aí, alguns mandaram as fotos, aqui nós temos 8, e aí eles tinham que identificar, através dessa foto de criança, qual é o aluno de hoje, né? Então, eles observando, eles tinham que identificar. Com deficiente visual, teve uma que participou, né? Que aí tinha o apoio de um terceiro, assim como a gente recebe em grupos de WhatsApp, tem um cartaz e depois tem aquela descrição do cartaz, dá para se fazer dessa maneira aqui também, né? Eles vão descrevendo a foto para a pessoa, e aí, a partir dessa descrição, eles vão tentar identificar qual é o aluno hoje, né? O ontem e o hoje. Também foi uma atividade bem legal aí, divertida. E antes de eu falar dessa atividade em equipe, teve uma atividade que
acho que foi uma das nossas primeiras, bem bacana, que foi uma atividade de tabuleiro, né? Então, alguns alunos do treinamento participaram, e aí cada um tinha uma cor, né? E aí cada campo, então, assim, tinham campos de atividades que eles tinham que executar, uma parte mais prática, e tinha campos de responder as questões relacionadas tanto ao PEAMA, quanto ao esporte, quanto a algumas modalidades que eles praticam. Então foi legal, porque uniu ali o exercício com uma atividade de raciocínio, e nós nos divertimos, foi muito interessante, né? Foi uma das primeiras aí desse ciclo de atividades de interação, e o pessoal pediu mais aí, vamos ver se a gente consegue realizar. Essa atividade em equipe foi uma atividade proposta, e aí eles se dividiram em duas equipes, tá? Então, teve equipe A e equipe B. A proposta é que eles apresentassem exercícios, né? Mas que eles que identificassem, eles que trouxessem esses exercícios. E a maneira como eles iam montar, a maneira como eles iam esquematizar, a maneira como eles iam apresentar isso, ficou a cargo de cada uma dessas equipes, né? Então aqui nós temos esse primeiro vídeo dessa equipe, foi legal porque assim, foi uma competição, então eles tinham que montar. Ao final dessa competição, teve uma votação por alguns professores, né? E foi bem interessante. Esse primeiro aqui foi meio que na linha, é só abertura, na linha de história em quadrinhos lá da Marvel, né? Então tem os personagens os integrantes da equipe aparecendo, né? Aí o SSD do PEAMA, que a professora Thaís já explicou, com a data, né? E o início aí do PEAMA em casa apresenta, e vem a sequência dos alunos fazendo as atividades desse grupo. Eles apresentaram, tinha lá o nome e apresentavam. Essa daqui é a abertura do outro grupo, do grupo 2. Então aqui veio um trechinho de cada um executando um trecho da sua atividade, e depois foi interessante que cada membro falou um pouquinho da importância do exercício para eles, né? Então eles executaram o exercício e também tinha um pouquinho eles falando da importância do exercício para eles. Foi bem interessante, porque assim, a maneira como eles desenvolveram o projeto, porque assim como a gente sabe, tem aquela pessoa que demora um pouquinho mais para entregar o material, outras são mais rápidas, umas você precisa ter uma cobrança maior, mas foi legal porque eles que se entenderam, eles que discutiram, que formaram todo o processo aí até a conclusão desse projeto, né? E isso é a proposta dessas atividades, né? Essa interação, porque muitos treinam em horários diferentes, não treinavam no mesmo horário, e através dessas atividades eles puderam se conhecer um pouquinho mais, conhecer o outro, e os próprios alunos do PEAMA também conhecerem esses atletas, né? Que alguns acabam sendo referência, né? Acabam sendo o ídolo, né? Esse é um outro projeto, que é Conhecendo os Técnicos. Foi dada a tarefa para que eles fizessem 2 perguntas para os professores, o que o esporte representa na vida deles e um pouquinho da carreira profissional, mas eles que tinham que buscar esses professores, né? E isso foi interessante, porque tem aqueles alunos mais tímidos que buscavam aqueles professores mais próximos, mas aquele professor já tinha sido buscado, né? Alguém já procurou. Então ele tinha que buscar um outro. Isso foi legal, porque ele teve que buscar o professor, um outro que talvez ele não tenha tanta familiaridade. E foi bacana ver isso, e esse daqui é um pouquinho da abertura, né, do vídeo de Conhecendo os Técnicos. Esses são os técnicos e professores do PEAMA, eles aparecem em ordem cronológica, tentamos assim colocar, então daqueles que estão há mais tempo até os mais novos, que fazem parte ou fizeram parte do PEAMA, né? E também foi uma atividade bem bacana, bem interessante, porque aí varia cada aluno a abordagem com o professor para explicar o que era. E essa é a professora Denise, que aparece aí, uma das fundadoras do PEAMA. Eu só deixei um trechinho, porque aqueles que conhecem sabem que é só um trechinho de bom tamanho. Esse daqui é um outro projeto que é Conhecendo os Alunos. É bastante parecido com o Conhecendo os Técnicos, só que ao invés de eles procurarem os professores, eles tinham que procurar outros alunos. Então, eles tinham algumas perguntas para fazer, por exemplo, qual o seu nome, qual a modalidade que você faz,
e o que o PEAMA representa para você, né? Então, da mesma maneira com os professores, eles tinham que procurar os alunos. Aqui apresentam os logos de cada modalidade que nós temos disponíveis aqui no projeto, e depois entra um pouquinho do aluno ele falando, e aí também é muito legal, porque aí cada aluno, né, é aquele mais tímido, que fala um pouquinho mais acanhado, aquele que é mais solto, que se expressa, fala mais e mais e mais, então foi bem legal, mas acho que o objetivo de todos esses exemplos, né, atividades que nós fizemos, é mostrar, possibilitar essa interação e socialização com o grupo, né? Principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Não é, tem essa parte do treinamento que é importante, nós conhecemos essa parte dos exercícios específicos, dos preventivos, assim como o Rafael falou, mas esse lado social também é importante, principalmente nesse momento que nós estamos. Então, nós pensamos e essas atividades com essa periodicidade, e a gente, até mais, assim, a intenção é que a gente traga parte dessas atividades para o pós-pandemia, quando nós retornarmos o presencial, para que a gente possa realizar, né, de vez em quando, dentro da nossa programação, que a gente possa realizar com os nossos alunos. Tá bom, pessoal? Então, essas daqui são as nossas referências que nós utilizamos. E aqui o nosso muito obrigado. E embaixo tem um pouquinho das nossas redes sociais aí, e-mail, se vocês quiserem entrar em contato conosco. Muito obrigado. Muito bom, professor Ronan. Em nome aqui do Lafarge, né, eu gostaria de agradecer a vocês aí do PEAMA que apresentaram tão brilhantemente essa exposição, né, fizeram essa exposição tão brilhante. E é incrível, assim, a gente ver o envolvimento de vocês e a importância que vocês dão em manter esses atletas em atividade, né? É uma coisa muito incrível e, com certeza, é um desafio, né? A gente vê que é um desafio manter essas atividades de forma remota, mas os frutos serão colhidos no futuro, né? Já vem sendo colhido, como foi mostrado pela professora Thaís lá nos testes, e com certeza isso vai ter muitos benefícios para esses atletas e para toda a equipe do PEAMA, né? Então, meus parabéns para vocês pelo trabalho desenvolvido, meus agradecimentos também pelas falas, e agora a gente gostaria de convidar o professor Everaldo, né, que vai falar um pouquinho sobre os aplicativos que foram desenvolvidos lá no CPB. Seja bem-vindo, professor, e fique à vontade para falar, colocar a sua apresentação e falar um pouquinho. Everaldo, tudo bem? Leomar. Everaldo, você compartilha ou você quer que eu compartilhe aqui a sua apresentação? O que você acha melhor? O seu microfone está desligado. Seu áudio. Desculpa, boa tarde a todos. Tranquilo, tudo bem. Se o professor quiser compartilhar, eu agradeço. Tá, então eu vou iniciar aqui o compartilhamento da apresentação, tá bom? Ok. Todos estão me ouvindo bem? Bom, gente, boa tarde a todos. Tudo certo? Posso começar? Tá. Oi, Everaldo. Ok, aparece a apresentação, pode começar, tá bom? E aí eu vou compartilhando aqui, à medida que você precisar que altere os slides, você me avisa que eu vou passando os slides para você, tá bom? Perfeito, Leomar, muitíssimo obrigado. Que Bom, isso. boa tarde a todos. Como o Hugo já apresentou, me chamo Everaldo Braz Lúcio, sou técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, responsável pelo setor de saltos na modalidade de atletismo. Primeiramente, quero agradecer o convite por esse segundo webinar de atividade física e esporte adaptado. Agradecer também a professora Alana, que entrou em contato comigo, ao Hugo,
que também entrou em contato comigo fazendo o convite. Bom, eu vim falar um pouquinho sobre o programa Movimente-se, esse programa que iniciou no período de pandemia, através de uma atividade remota. Pode passar o slide para mim, por favor, Leomar. Bom, o programa Movimente-se é um programa do Comitê Paralímpico Brasileiro, onde ele foi lançado no dia 1º de junho, dia 20, pode segurar um pouquinho, isso, dia 1º de junho de 2020, ele é um programa totalmente online e totalmente direcionado à pessoa com deficiência. A ideia do programa, ela surgiu com o nosso presidente, o presidente Misael, do Comitê Paralímpico Brasileiro, onde ele começou a pesquisar atividades físicas online para pessoa com deficiência e sem sucesso. Até encontrou bastante atividades, porém nenhuma acessível, nenhuma adaptada para a pessoa com deficiência mesmo. Ele via simplesmente pessoas com deficiência fazendo os exercícios totalmente sem postura, totalmente com a carga totalmente errada, muitas vezes sem conseguir completar o movimento. Então ele me chamou e pediu para eu montar uma equipe. Eu trabalho com exercícios funcionais. Ele pediu para eu montar uma equipe pensando em atividades físicas especificamente para pessoas com deficiência. Pode passar para mim, por favor? O problema que ele encontrou foi esse: se os atletas com deficiência já se torna um desafio treinar na sua própria residência, imagina as pessoas que não praticam nenhuma atividade física e nunca tiveram contato nenhum. Essas pessoas com deficiência não têm zero acesso, não têm acesso nenhum a atividades, não sabem nem como iniciar. Pode clicar de novo, por favor. Será que essas pessoas possuem autonomia, independência ou até mesmo auxílio de familiares para se exercitar na sua própria casa? Então, essas foram as perguntas que o próprio presidente, o próprio Misael, se fez, e daí me chamou e pediu para a gente montar uma equipe para montar o programa. Pode passar, Leomar, por favor. O objetivo era atender o público-alvo com suas particularidades, priorizar aqueles com necessidades emergenciais, eliminar as barreiras de acesso às informações necessárias para a prática do exercício físico que dificultam ou limitam o acesso ao serviço. Ou seja, uma plataforma onde fosse montados atividades físicas para pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de exercício, mas que eles entendessem de uma maneira simples e de fácil para conseguir realizar as atividades propostas pelo programa. Pode passar, por favor. Melhorar qualitativamente e quantitativamente os locais e implementos para ser utilizados nessas atividades, fortalecer e otimizar o trabalho de equipe do programa, procurar estabelecer cooperação e confiança mútua entre os integrantes, estreitar os laços com a comunidade local de entendimento e estabelecer parcerias com o Conselho Local de Saúde. No início, o programa era apenas para tentar atingir o público da pessoa com deficiência, onde não tinha acesso. Depois da primeira semana de programa, praticamente, foram mudando os objetivos, ou melhor, foram aumentando os objetivos e foram aumentando as metas a serem alcançadas. Na primeira semana do programa, a gente conseguiu alcançar 263 mil visualizações em apenas 2 aulas do programa, que foi lançado na semana. E a partir daí começou muitas secretarias de saúde, muitas secretarias de educação a entrar em contato com o Comitê Paralímpico Brasileiro, perguntando sobre o programa, daí o programa acabou ficando maior do que nós imaginávamos. A gente deu uma parada no programa, devido aos Jogos de Tóquio, e assim que passar o Jogo de Tóquio, a gente vai retornar ao programa. E daí, participando hoje, vendo apresentações dos colegas anteriores, Ronan, Rafael e professora Thaís, já me surgiu várias ideias, e até conversei com eles aqui rapidinho, para a gente trocar algumas figurinhas, que eu acho que vai ficar bem legal. Bom, o público-alvo é a pessoa com deficiência física, intelectual e visual, em especial aqueles que nunca tiveram oportunidade ou vivência em iniciação esportiva sistematizada. Bom, nas categorias entra deficientes visuais, para pessoas cegas e baixa visão, na categoria deficiente físico com amputações de membros, deficiente físico cadeirante,
e deficientes paralisados cerebrais e deficientes intelectuais. Pode passar, por favor. A pedagogia de ensino, pode clicar. Como eu falei, é uma linguagem simples e de fácil entendimento. Os movimentos são sempre simples, com progressão de complexidade. Aulas direcionadas para cada grupo de deficiência. Então, a gente usou. Para montar as aulas, a gente pedia para os nossos atletas, que treinam com a gente no Comitê Paralímpico Brasileiro, onde são campeões mundiais e de atletas de alto rendimento, para executar os exercícios. Iniciamos sem material nenhum, somente usando o seu próprio corpo e fazendo exercício fácil. Um exercício simples. E a linguagem que os professores usam para demonstrar são uma linguagem mais simples possível para que uma pessoa que nunca ouviu, ou nunca vivenciou, ou nunca praticou nenhuma atividade física, consiga entender. Pode passar, por favor. A criação do programa, das aulas, ela começou com reuniões com os professores para a formação de conteúdos. Os atletas usam os próprios celulares direto da sua casa para fazer a filmagem. Os professores vão até o CT e fazem a gravação dentro do Centro de Treinamento Paralímpico, seguindo todas as recomendações e realizações de testes semanais com teste de Covid, para que estejam todos com segurança. Os módulos, a gente lançou 3 módulos até hoje no programa, daí a gente parou por causa dos jogos. A gente seguiu essa linha, que primeiro a gente ia trabalhar equilíbrio e estabilidade, depois no segundo módulo fortalecimento muscular, e o terceiro módulo a gente continuou com fortalecimento muscular. Por quê? Porque quando a gente lançou o programa, que a gente lançou o primeiro módulo, que trabalhamos o equilíbrio e estabilidade, a gente teve muitos retornos positivos, através de agradecimento, de próprios atletas, de pessoas com deficiência que nunca fizeram nenhuma atividade física, de pais, até mesmo de avós, que tem muitos avós que cuidam dos seus netos e moram com eles, porque os pais não aceitaram os filhos com a deficiência, e a gente recebeu muita resposta, muito retorno positivo. Então, por isso que a gente começou com um trabalho, a gente continuou com fortalecimento muscular e vamos dar continuidade a esse trabalho. O primeiro módulo serviu como um parâmetro de avaliação. Identificamos que as aulas com muitos exercícios não causou adesão por parte dos participantes. Então, o que aconteceu? No primeiro módulo, a gente fez um módulo com 20 e poucos exercícios, cada aula. E daí ficaram muitos exercícios. Como era projeto piloto, era o primeiro módulo, a partir do segundo módulo a gente diminuiu para cada aula 6 exercícios. E cada módulo a gente fazia 3 vezes as aulas. E o retorno foi bem melhor e muito positivo. Então, a gente foi... Pode voltar. A gente ficou trabalhando em cima desse fortalecimento muscular por 2 módulos. Cada módulo tem 6 aulas. E cada aula é em torno de uma semana. Então, a cada semana é lançado uma aula. As aulas são feitas, a gente conta a aula de segunda, quarta e sexta, é lançado como se fosse uma aula. Então, cada módulo dura 6 semanas. Certo? Pode passar. O aplicativo, o programa Movimentos, ele entrou com parceria do aplicativo Be My Eyes. Esse aplicativo, ele é como se fosse os olhos para as pessoas com deficiência. Então, esse aplicativo, ele foi criado pelo Hans-Jorgen Vergam, que é um dinamarquês, em 2017. Somente atendia, nesse ano, 2017, só o iPhone. Mas em 2018, o aplicativo já liberou para Android. Então, lá em 2018, já tinham 900 mil usuários do aplicativo, com mais de 75 países. Hoje, são milhões de usuários e 60 mil, mais ou menos, voluntários. Esse aplicativo, ele
o CPB disponibilizou 2 funcionários, 2 colaboradores, que atendem das 9 da manhã às 17 horas. Como funciona? Para as pessoas com deficiência que nunca tiveram acesso à atividade física, que nunca fizeram algum exercício físico e tem alguma dúvida, ele vai através do aplicativo, ele se cadastra, chama um voluntário, o voluntário mais próximo dele atende e tira todas as dúvidas dele. E esse aplicativo, ele ajuda no dia a dia da pessoa com deficiência, né, visual. Ele ajuda a mostrar a cor de certa roupa, ele ajuda a mostrar caminhos, ele ajuda até mesmo o voluntário a guiar essa pessoa com deficiência visual até o lugar que ele pretende chegar. A minha apresentação é uma apresentação muito rápida, porque, como falei, a gente começou agora o projeto, e está no início ainda, apesar de já ter 1 ano, mas são apenas 3 módulos, e ele está como piloto. Então, a ideia agora é montar toda uma equipe de edição, especificamente para o projeto, logo após dos jogos, onde a gente vai continuar com os mesmos módulos, pretendemos continuar com os mesmos módulos, com módulos de 6 aulas por cada módulo, e fazer uma pesquisa para saber o retorno dessas aulas de como está sendo. Pode passar. Os profissionais, como eu já falei, atendem das 9 às 17 horas, com o objetivo de sanar as possíveis dúvidas sobre os exercícios e os demais coisas do dia a dia. Bom, o programa ele vai se encontrar em todo o site exclusivo do Programa Movimente e em todas as plataformas, nossas redes sociais do Comitê Paralímpico Brasileiro. E é isso aí, minha apresentação, gente. Qualquer dúvida, qualquer contato, aí está meu contato. Se quiserem entrar em contato, fique à vontade. E aproveitando já para convidar a todos, quando passar essa pandemia e quiserem conhecer o CT, Comitê Paralímpico Brasileiro, está de portas abertas. Obrigado, professor Everaldo. É muito interessante os aplicativos, né, que você expôs e o trabalho que vocês estão realizando, né. Obrigado a você e ao CPB, né, por terem vindo aqui falar um pouquinho para a gente. Agora a gente vai retornar com todos para a sala, né, para a gente passar para o momento das perguntas, né, fazer uma interação com o público. Todos estão na sala, né? A gente vai fazer as perguntas agora. Só esperar o nosso amigo colocar. A gente teve vários agradecimentos lá no chat ao pessoal do PEAMA. Vários atletas estão presentes, tá, pessoal? Depois vocês deem uma olhadinha lá. A gente viu vários agradecimentos pelo trabalho realizado por vocês aí. Vou iniciar aqui com uma pergunta minha, de curiosidade mesmo. Eu trabalho com basquete em cadeiras de rodas, né, aqui em Patos de Minas, e aí, quando entrou esse momento de pandemia, a gente teve um momento que a gente fez também um trabalho virtual com eles, né, por Google Meet, e tentou fazer um treinamento, né, e a gente viu muitas dificuldades aqui em implantar com os meninos do basquete, principalmente porque eles não tinham bola, não tinham materiais, e alguns materiais eram um pouco difíceis para eles de adaptar, né. E aí eu queria saber com vocês aí, qual foram as dificuldades que vocês tiveram também nessa aplicação desse trabalho remoto, né?
Se quiserem responder aí, escolhem a ordem, se mais de um quiser responder. Eu posso falar um pouquinho. É que, na verdade, assim, como eu trabalho com alto rendimento, eu tô encantado com a apresentação dos 3 professores, porque eles são base, e base para mim é tudo. Então, eu acredito que para eles foram muito mais difícil do que para mim, não que para mim foi fácil. Acho que foi difícil para todo mundo no início da pandemia, porque foi pego de surpresa, querendo ou não, foi uma forma nova de dar treino, foi uma forma nova de apresentar uma atividade física, ainda mais para pessoas que têm limitações, né, que têm deficiência. Mas no meu caso, por exemplo, como eu trabalho com alto rendimento, uma boa parte dos atletas, eles têm uma fácil interpretação, eles têm eles conseguem compreender fácil a atividade. Então, eles mesmos passavam feedback para a gente, e a gente conseguia adaptar o exercício. Eu tenho a mesma pergunta, a mesma dúvida, Hugo, a sua dúvida, a sua pergunta, eu me fazia lá no início com os professores de base. E hoje, vendo os 3 falando, me sanou muitas coisas e me deu um alerta para muitas coisas também para colocar no programa. Então, assim, para mim foi mais fácil, porque os nossos atletas, como são alto rendimento, já sabem o tipo de exercício que nós trabalhamos, com os feedbacks deles, a gente conseguia adaptar o exercício da melhor maneira possível. O que, na hora das filmagens do programa Movimente-se, a gente teve bastante problema. Porque falar de uma forma simples para os atletas que são alto rendimento, é difícil eles compreender. Porque nós estamos saindo do normal, digamos assim, a gente está saindo do cotidiano, do dia a dia, e falando uma coisa mais para base, mais para iniciação, mais para eu nunca vi aquilo, eu nunca vi isso, como faz. Então a gente também aprendeu, para falar a verdade, eu acho que eu mais aprendi com o movimento, com o programa Movimente-se, do que ensinei. Então, para mim, no meu caso, dar aula online, dar o treinamento online foi mais tranquilo, porque os atletas davam feedback, então era muito mais fácil adaptar o treino, a atividade. Eu vou aproveitar a fala do Everaldo e trazer também uma parte. O que a gente apresentou aqui é um recorte, né, pequeno do que é o PEAMA. Né? A gente apresentou a nossa elite aqui, que está tentando chegar lá e treinar com o Everaldo, né, vamos dizer assim. Mas, no geral, o que a gente teve aqui para a iniciação, que é a maioria que a gente trabalha, desses 331 alunos do PEAMA, né, a maioria é iniciação. Para essa maioria, a gente teve uma grande dificuldade também. Né? Eu chuto aqui um número, a gente está trabalhando com 30%, 40%, 50% do que a gente trabalhava presencial. Né? E nesse meio do caminho, a tecnologia nos tirou alguns alunos, né? Porque não tem acesso à internet e tal. Alguns alunos até têm acesso, mas não gostaram desse contato pela tela, então optaram por não estar e tem que ser respeitados, né? É lógico que a gente vive tentando, insistindo, tentando uma nova estratégia, tentando pescá-los novamente, mas muitos não estão nos acompanhando nas aulas virtuais, né? E outros tantos estão com a gente. E aí a gente foi se reinventando, a gente apresentou algumas coisas aqui, mas a gente tem outros professores aqui que fazem muitas coisas, e assim, tentando chamar a atenção deles, né? Trazendo discussões, angústias da própria situação que a gente vive, né? Dividindo isso com eles, conversando sobre medos. Então, e a gente está ainda nessa luta, né? Tentando trazer mais alunos e manter quem está com a gente, porque é difícil também, que uma hora cansa um pouco, né? Porque eu acho que grande parte da procura dos nossos alunos, e aí é um pouquinho da característica da pessoa com deficiência, ela encontrava no PEAMA um lado social, de encontrar muita gente, conversar, interagir, sem discriminação, né? E essa interação corpo a corpo, pelo vídeo, a gente não consegue proporcionar mais. Mas isso eu tentei trazer uma visão mais geral de todos os alunos do PEAMA, né? E como eu falei, o recorte que a gente trouxe hoje, os alunos que entendem mais, que conseguem mexer mais sozinho, não dependem da mãe para entrar numa aula, aí a gente teve mais sucesso que essa elite nossa,
que a gente trouxe um recorte, mas acho que a Thaís e o Ronan podem acrescentar aqui ao meu comentário. Thaís e Ronan, querem falar? Então, na verdade, acho que a gente teve que começar a pensar um pouco diferente. Normalmente, igual quando a gente tinha aula presencial, a gente pensa, eu tenho esses materiais para trabalhar com os alunos. Aí, agora, tinha que pensar o que eles vão poder usar para treinar. Então, tinha que pensar não em algo muito específico, eles vão precisar ter tal coisa para conseguir fazer o treino. Não, vou pegar algumas coisas que eu tenho em casa. Inclusive, no começo, eu fazia muito antes de algum exercício diferente, eu gravava no dia anterior para mandar o vídeo para eles fazendo, ou como adaptar, por exemplo, da Medicine Ball lá. Falei, nossa, como que a gente vai poder fazer? Porque a gente normalmente usava Medicine Ball nos aquecimentos todo dia. Aí a gente pegou uma calça jeans, que é um tecido mais pesado, assim, né? Dobrou, aí amarrou com uma toalha e colocou uma outra blusa por cima para ficar mais pesado, para eles começarem a fazer. Aí depois disso, alguns pensaram, dá para eu colocar o feijão, que dá para colocar mais peso, ficar mais pesado ainda. Colocar uma fita em volta. Então, eles vão ajudando também a gente a ir criando e adaptando, né? Então, sempre quando eu ia passar algum exercício, eu tentava pensar o que eles já iam poder ter na casa deles, né? Não alguma coisa que eles precisassem ir atrás. Acho que isso facilitou um pouco a adesão, né? E vários dos nossos alunos também, igual o Everaldo falou, não só agora na pandemia, mas antes a gente aprende muito com eles em relação a eu pensar em algum exercício que eu achava que ia sair de tal jeito, não saiu, tentar adaptar e ele me ajuda a adaptar. Não, pode ser que eu consiga fazer melhor desse jeito aqui, porque eu tenho mais facilidade. Então, eles ajudam muito a gente a construir o processo, assim, os treinos, os exercícios. Acho que isso que é o legal, ter essa participação deles. Como o Rafael falou, a maioria dos nossos alunos são que eu trabalho, né? É o pessoal que é do treinamento. Então, é o pessoal que já tem um pouco mais de consciência corporal, já consegue entender melhor para poder me ajudar também a ajudá-los, né? Acho que com os outros alunos é um pouco mais difícil, né? De ter esse feedback, assim, e essa troca. Ótimo. Professor Ronan, gostaria de falar um pouquinho? Não, acho que é isso que a Thaís falou, mas além dos alunos, dos atletas, também foi difícil para nós nos habituarmos no início, né? Porque é algo totalmente novo, pelo menos eu não estava habituado com o uso da tecnologia para trabalhar dessa forma, né? E nós tivemos que, de uma hora para outra, mudarmos totalmente a maneira que trabalhávamos. Então, nós tivemos que nos adaptar, entender como que funciona, passar para eles. Então, assim, hoje está muito mais simples, né? Mas o começo ali, um trabalho de formiguinha para explicar como que funciona, todo o processo. E acho que é isso que a Thaís falou também, da questão de materiais, né? Nós temos materiais aqui, mas no local de treinamento, no local da aula. E tivemos que pensar nos materiais que eles teriam em casa, porque o momento não era para sair. Eles tinham que fazer com o que eles tinham em casa. Então, elaborar, usar criatividade para que eles utilizassem os inúmeros materiais que eles tivessem em casa aí para fazer os treinos e as aulas. Muito bom. Só fazendo um breve relato aqui para a gente passar as próximas perguntas, né? Realmente essa foi uma dificuldade que eu também encontrei de me adaptar, e com os atletas aqui, igual o professor Everaldo falou, a gente trabalha aqui com os meninos de alto rendimento também, né? A gente disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então foi uma dificuldade também muito grande, porque eles estavam num momento de treinamento bem diferente do momento de iniciação, né? E ao contrário do Everaldo, eu tive essa dificuldade porque eles sabiam os movimentos, mas não estavam com cadeiras específicas para jogo, não tinham tabela para usar, não tinha cesta, não tinha nada, né? Então, quando a gente foi adaptar, foi uma adaptação muito difícil, e a gente passou primeiro para os treinos físicos, que seria um pouco mais fácil de adaptar, depois a gente passou para os treinos táticos, que seria um pouquinho mais fácil também, e aí no final acabou que a gente dividiu eles aqui pelo Brasil, e foram treinar em outras cidades que voltaram antes da gente, né? Então a gente conseguiu fazer essa distribuição para eles não ficarem parados, porque aqui ainda está parado, né? E acabamos que não continuamos com o treino virtual. Mas é muito interessante porque toda a exposição de vocês mostra como que a gente pode adaptar, né, e se reconstruir
igual você falou, né, Ronan, a palavra-chave aí é reinventar-se, né, a gente teve que se reinventar. Eu vou partir agora para duas perguntas que eu vou juntar, é um pouquinho parecida com essa que eu fiz. Uma é da Alana e a outra é do Gus Souza. A Alana está perguntando qual foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram ou enfrentam nesse período de pandemia, nesse trabalho desenvolvido. E a do Gu é que ele gostaria de saber se houve muita dificuldade em manter a motivação dos atletas e como que vocês fizeram também para manter essa participação deles, esse apoio para eles continuarem participando das atividades de forma virtual, né? Aí, se vocês quiserem falar um pouquinho nessa ordem que vocês falaram, ou se quiserem mudar, fiquem à vontade. Então, eu acho que a maior dificuldade nesse período de pandemia, principalmente na iniciação, quando iniciou a pandemia, é segurar a ansiedade desses atletas. Apesar de ter toda uma equipe multidisciplinar por trás, é uma equipe de psicólogo que ficou, 24 horas conversando com vários atletas, muitas vezes não ajudava. A professora Thaís, na apresentação dela, falou que fizeram várias atividades, várias dinâmicas, não só ela, mas o Ronan e o Rafa também falaram, para trabalhar a ansiedade, e eu achei muito interessante. No alto rendimento, nem toda dinâmica em grupo dá certo. A gente tentou fazer 2 reuniões em grupo que não deu certo. No alto rendimento não deu certo, porque além de estar todo mundo estressado, sem paciência, ansioso, porque não sabia se ia ter jogos, se ia conseguir o índice, se não ia conseguir o índice, enfim. Tem uma coisa chamada rivalidade. Eles são amigos, mas ao mesmo tempo eles são adversários. No alto rendimento, nós temos que trabalhar com isso também, com nossos atletas. E querendo ou não, o atleta em si, ele vai pensar nele, dentro da pista, dentro da quadra, ainda na quadra vai pensar numa equipe, né? Vai pensar, eu tenho que dar o meu melhor para ajudar a equipe. Na pista, eu tenho que dar o meu melhor para eu me sair bem, para eu conseguir a vaga, para eu conquistar o melhor resultado. Então, a minha maior dificuldade não foi montar os exercícios, não foi passar o exercício, e sim motivá-los e tentar controlar a ansiedade dos atletas, que até hoje, por causa de todas as medidas, todos os protocolos que nós temos que seguir, está bem complicado e bem difícil. Eu acho que consigo responder mais sobre as maiores dificuldades. Acho que a questão da motivação eu vou deixar mais para a Thaís, que ela vai falar com mais propriedade. E aí eu vou falar sobre dificuldade pessoal, né, do professor. E é uma dificuldade que eu já tinha passado quando eu comecei a trabalhar com o paradesporto, que era aquela ideia do professor ver todo mundo na sua aula, todos os alunos fazendo tudo igualzinho, tudo perfeito, todo mundo fazendo aquele exercício, né? Eu tinha essa visão antes de trabalhar no paradesporto. Já não acontecia, mas você fica buscando isso, não sei porquê, é uma questão que não é isso que a gente tem que buscar, mas enfim, tem hora que a gente para nessa questão. E aí, quando eu cheguei no paradesporto, eu entendi um pouquinho que não ia ser assim, todo mundo fazendo junto, né, principalmente nas iniciações aqui do PEAMA, todo mundo indo e voltando, perfeito, tudo igual. E aí, nas aulas virtuais, eu me deparei com isso de novo, né? Eu querendo que todo mundo fizesse ali virtualmente, percebi que, de novo, não ia ser assim. E aí entender esse processo, né, entender que eu precisava tirar o melhor de cada um, como eles pudessem me dar, ali através da tela, aqui através da tela. E essa foi a minha dificuldade. A hora que eu consegui perceber isso, que não é todo mundo fazer igual, e sim extrair o melhor de cada um, aí melhorou as minhas aulas, melhorou o resultado que eu conseguia com os alunos, e foi isso que me ajudou, foi uma chavinha muito importante nessa adaptação do presencial para as aulas aqui pelo vídeo. Professora Thaís, professor Ronan. Então, eu acho que essas atividades a gente
às vezes por falta de tempo, que o Ronan apresentou, a gente não conseguia trabalhar tanto assim quando era presencial, né? Então, como a gente está com mais tempo, está tendo até mais contato, porque do pessoal, mesmo quem é do treinamento com a gente lá no PEMA, tem gente que consegue ir para treinar devido aos inúmeros fatores 2 vezes por semana, que você vai ver para um treinamento, é pouco, né? Pessoal de aperfeiçoamento e treinamento. Tem alguns que conseguem ir 4 vezes por semana treinar e treinam em outros 2 lugares, então 6 dias da semana está com atividade. Então, dessa vez na pandemia, quem aceitou e quis, a gente tem atividade todo dia. Não são todos que fazem todos os dias todas as atividades, não é 100% a adesão também não. Mas quem quer, a gente tem essa possibilidade de fazer. E acho que essa parte de ter incluído mais jogos, brincadeiras, estimula alguns. Tem alguns até que, por exemplo, não conseguiram atestado, ainda estão com algum problema de saúde, mas gostam muito de participar dessas outras atividades que a gente não exige o atestado, né, para participar, que não são atividades que exigem muito da parte física. Então, sempre entra para participar dessas atividades. Quando tem algum jogo, alguma brincadeira, entra para participar. Então, acho que isso ajudou muito eles. E essa união maior entre eles, acho que isso ajudou, o que o Everaldo perguntou, da ansiedade, assim, eles se unirem, conversarem mais entre si, igual o Ronan tinha comentado. Alguns treinam de manhã, alguns treinam à tarde, ou às vezes até treinar de manhã, um dia à tarde, no outro dia, mas não dá certo, não coincide a turma de se encontrar, né? Ou treina em uma modalidade e agora tá vendo o pessoal da outra modalidade. E essa união maior entre eles, acho que melhorou. Eles se conversam muito, ficaram mais unidos, sempre foram assim, meio unidos. O pessoal do treino, né, do treinamento, eles conversam bastante entre si. Acho que isso já ajuda. E a perspectiva de ter uma volta, uma competição para eles é o que motiva eles a continuarem trabalhando, né? Então, eles não se deixaram abalar assim, tipo, não vai ter a competição agora. Não, mas para quando tiver, eu quero voltar e estar bem. Então, a expectativa é que quando eles voltarem, a gente não conseguiu fazer, por exemplo, os testes, igual a gente conseguiu fazer no rolo com o pessoal que tinha, a gente não conseguiu fazer com o pessoal que é de pista, com o pessoal que é de lançamento. Mas eles têm uma expectativa assim boa, tipo, tô me sentindo melhor, tô bem, meu braço não atingia tal angulação, agora eu consigo movimentar, né, nessa altura. Então, eles têm uma expectativa boa. Acho que isso deixa eles motivados. Excelente. Professor Ronan, gostaria de falar um pouquinho? Acho que é mais ou menos nessa linha da pergunta do motivacional. Por exemplo, o Rafa comentou que tem alunos que a gente entende que não se sentem confortáveis com essa maneira virtual, eles preferem o presencial, e a gente entende e respeita isso, né? Lógico que a gente tenta sempre trazê-los, né, de alguma maneira, manter esse contato. Algumas modalidades que nós oferecemos, nós temos um lado social. Então, são alunos, por exemplo, eles não fazem atividade por algum motivo, mas de vez em quando a gente bate um papo, conversa com eles, tenta identificar como que eles estão, como estão as coisas em casa, né? Então, assim, eles não fazem aula, mas a gente tem esse bate-papo. Então, é um lado se manter motivado, eles adoram quando a gente faz esse contato com eles. Isso é bacana, porque a gente os vê e eles nos veem, né? Então tem esse lado meio social que em algumas modalidades aí a gente acaba fazendo, né? E acho bastante importante, né? Essa questão social também, né? Não só da aula. E acho que é bacana isso que o Rafa comentou também, da questão de nós entendermos que não é da maneira que nós queremos, né? Que nós imaginamos, planejamos muitas vezes, principalmente com essa questão da pandemia e o virtual, né? Então, tem algumas coisas, pensando de modo mais amplo, não só no treinamento. A base, por exemplo, iniciação, movimentos, tem que ser um pouco mais flexível, tem ajustes e tudo mais, e demanda mais tempo, porque você não está ali presencialmente, então para ele entender o que você quer, então você tem que tem um tempo maior muitas vezes, né? Hoje acaba sendo mais fácil, porque já estamos num processo há bastante tempo, então acaba sendo um pouco mais fácil, mas é isso. Muito bom, isso aí. Pessoal, eu acho que ficou claro para todos, né, sobre esses desafios, sobre essas questões acerca do treinamento de forma remota. Como a gente já está passando um pouquinho do horário, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma breve
um breve fechamento, né, cada um de vocês, e junto desse fechamento eu peço para vocês responderem uma pergunta que apareceu lá no chat, mas eu não vou fazer a pergunta, né, é o fechamento em si, mas é o que vocês tiram, né, de positivo desse momento que a gente está vivendo, e junto disso vocês já façam um fechamento, né, da fala de vocês, para a gente já ir finalizando, né. Se quiserem seguir a ordem que vem sendo falado, né, Everaldo, Rafael, Thaís e depois Ronan, fiquem à vontade, tá? Bom, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar pelo trabalho de todos, pela apresentação, pela troca de experiência. Bom, o que eu tenho a dizer, o que eu aprendi, o que eu venho aprendendo e o que eu venho notando nesse período de pandemia, eu uso muito a palavra gratidão, mas além de mais da gratidão, eu uso a palavra empatia. Eu acho que esse período mostrou para a sociedade, para a população, para o ser humano, o quanto ainda falta, mas o quanto faltava muito empatia, muito se colocar no lugar do próximo, muito entender o porquê o próximo agiu daquela forma, entender por que o próximo está naquela situação. Então eu uso a palavra pandemia como empatia e gratidão. Por incrível que pareça, na pandemia, no período do primeiro ano de pandemia, principalmente os 6 primeiros meses, eu aprendi muito. E eu acho que eu evolui muito como pessoa, não só como profissional, mas como pessoa. E então eu uso essas 2 palavrinhas que parecem ser tão pequenas, mas têm um significado tão gigante, tão grande. E eu acho que nós, profissionais de educação física, fomos praticamente a base para as pessoas com deficiência, e principalmente as pessoas porque eu falo pessoas com deficiência porque é a nossa área de trabalho. As pessoas com deficiência, principalmente as pessoas que praticam esporte, e aquelas que não praticam, mas bateu um pouquinho de vontade, quis conhecer, e eu acho que a gente conseguiu plantar uma sementinha lá no fundinho, bem no fundinho, mas conseguimos plantar essa semente. Eu acho que a partir de agora vão olhar a atividade física, vão olhar o profissional de educação física, vão olhar o mercado de educação física com outros olhos. Então, a minha palavra é gratidão e empatia ainda mais e mais e mais. E eu agradeço muito pela tarde, por esse momento. Obrigado de verdade. Rafael, na sequência? Sim. Eu vou bem na linha do Everaldo também. E aí eu agradeço a Deus por ter encontrado o trabalho que eu amo, trabalhar com pessoas que me fazem amar o que eu faço, né, que me motivam, e isso para mim foi tudo, foi o principal para poder passar por essa fase tão difícil, né, nos momentos que eu pensei em desistir, e teve vários momentos que eu acho que eu vou dar uma parada, tal, meus alunos, nossos alunos é que me fizeram me levantar, ler mais um pouquinho, buscar soluções, né? Então, só posso agradecer a Deus a estar onde eu estou, trabalhando no PEAMA, com os professores também que eu trabalho, e aí é um ajudando o outro, né? Aquele dia que você não está bem, são os alunos que te ajudam, né? Que te dão uma palavra de conforto, né? E isso, acho que esse ciclo do bem, né? Coisas boas geram coisas boas, é que nos fazem passar por momentos tão difíceis. Então, o que fica para mim é tentar, dentro de uma fase tão difícil, fazer coisas boas, né? Fazer o melhor para os alunos e, naturalmente, vai retornando coisas boas e a gente vai ampliando esse sinal aí. E o agradecimento a vocês pelo convite, esse espaço para conversa. Me senti muito à vontade conversando com todos e um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Professora Thaís, fique à vontade. Também gostaria de agradecer, primeiro acho que a Alana, que foi a que contratou primeiro, né? Acho que ela conseguiu ver um pouco do trabalho, não sei se foi pelo Instagram, alguma coisa assim, que eu fiz um Instagram agora na pandemia, né?
só para postar essas coisas do trabalho, dos exercícios que o pessoal faz. Acho que é um estímulo para os alunos também, que eles gostam, né, de ver quem está treinando, o que está fazendo, e por outro lado, foi legal, assim, que outras pessoas também me contataram, falando, nossa, que legal isso daí que vocês fazem, sabe, para trocar ideia mesmo, igual o Everaldo falou. Então, agradecer a Lana, e eu acho que ela viu por aí, né, que teve esse contato aí. Ela já conhecia a Denise também, né? A Hugo também, que contatou, o professor Leomar, e a todos que estão aqui, e agradecer principalmente aos professores do PEAMA, e que topam tudo com a gente, como é o caso de hoje, sempre estão ali para dar uma força, né? E eu acho que dessa pandemia, a palavra para mim seria, assim, adaptação, porque a gente teve que adaptar muita coisa, né? Se você tentasse ser inflexível e fazer as coisas como teoricamente deveriam ser, acho que não sairia muita coisa. Então, foi se readaptar mesmo, adaptar à situação atual para você conseguir melhorar, dar um passo à frente, né? E só agradecer a todos vocês e por estar aqui, e principalmente aos nossos alunos que também compram tudo com a gente, tudo que a gente tenta oferecer, eles aceitam bem, dão sugestões para ajudar a gente sempre a melhorar mais. Então, a outra palavra seria um obrigado também. Muito bom, professor. Agora a gente fica com o Ronan, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, ao convite por estar aqui, por participar desse evento maravilhoso. Agradeço a Thaís, ao Rafa, os parceiros aí de apresentação. Parabéns, Everaldo, Hugo. Eu acho que a palavra para mim, quase na linha da Thaís ali, é reinventar-se. Então, se reinventar, se adaptar, perceber novas possibilidades de trabalho, né? Então, acho que essa é a palavrinha. E quero agradecer aos professores do PEAMA, que a gente considera, assim, nos chamamos, na verdade, de família PEAMA. Então, é uma família, somos bastante unidos. Então, agradeço também a essa família, que inclui aí também os alunos e os familiares que estão sempre conosco. Muito obrigado. Muito bom. Nós também agradecemos vocês pela presença, né? Muito incrível essa fala de vocês. Agora eu vou chamar o professor Leomar de volta, que ele vai fazer um encerramento com todos vocês, tá bom? E o Anderson também. Bom, pessoal, em nome do Laboratório de Atividades Físicas Adaptadas e Grupos Especiais, o LAFAGE, e também do Projeto Paralímpico Catalão, que é um projeto de extensão aqui também do Departamento de Educação Física do FCAT, agradecemos a participação de vocês, né, que estão aí nos acompanhando pelo canal do LAFAGE, o FCAT no YouTube. Agradecer muito gentilmente, né, aos colegas e colegas que participaram aqui conosco, a professora Thaís, ao professor Rafael, ao professor Ronan, ao professor Everaldo, né, representando também tão bem as suas instituições, o PEAMA e o Comitê Paralímpico Brasileiro, que são instituições como tantas outras sérias, que têm desenvolvido e oportunizado um espaço tão rico de aprendizagem e de ensino, né, para as pessoas com e sem deficiência, né? Seja no campo da iniciação, da prática da atividade física, do alto rendimento, né, no campo esportivo, mas olha a riqueza de possibilidades, né, que nós tivemos que nos organizarmos para poder garantir o acesso às pessoas com deficiência e também às pessoas que não possuem deficiência ao acesso à continuidade, né, ao acesso à atividade física e esportiva nesse momento de distanciamento social. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Repassem, né, esse agradecimento às instituições as quais vocês estão aqui representando, que têm sido muito solícitas por esse imenso Brasil, né, e nos ajudar aí nesse momento. Agradecimento especial também ao Anderson, o nosso intérprete de Libras, né, que tem sempre que possível nos ajudado, nos auxiliado aqui. Quero agradecer também, em nome do LAFAGE e do Projeto Paralímpico Catalão, né, ambos do curso de Educação Física do FCAT, aos alunos Rodrigo, Rebeca, Daniel, e a tantos outros alunos integrantes dos dois projetos
que tem nos ajudado com a transmissão, né, da transmissão aqui, de trazer toda essa possibilidade de tornar mais acessível o conhecimento e as experiências. Gratidão a todos, né, e aproveito para desejar também uma ótima sexta-feira, que tenhamos todos um ótimo final de semana, que a vacina consiga chegar para todos nós brasileiros e para toda a população mundial, né, que continuamos aí com os cuidados e também com um processo tão inteligente e responsável ao estímulo da prática esportiva, da atividade física, mesmo no momento de distanciamento social, né? Então, muito obrigado, tenhamos todos aí um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, e nos acompanhem no canal do Lafarge, né, o FCAT no YouTube. Muito obrigado, pessoal, um abraço muito carinhoso a todos e a todas, tá? Fiquem bem. Obrigado.